Assim como o Vitor disse, é o retorno, né? O primeiro culto de homens de 2021. E irmãos, eu estou muito feliz, grato a Deus, principalmente pelo privilégio de hoje ter o meu pastor aqui presente. Pastor Bruno, já queria te convidar. Você pode aplaudir o Senhor pela vida do pastor Bruno, Ministério Mevan. Pastor Bruno é um presente de Deus na minha vida, irmãos. Para quem não conhece, é o meu pastor, é o que fez a minha ordenação, aquele que acreditou no que Deus tinha para a minha vida, para a minha casa, o chamado de Deus para nós. Ele enxergou, foi profeta do Senhor, ministrou na minha vida na primeira vez, se eu não me engano, que eu fui ministrar lá no Mevan. Deus usou ele de uma forma poderosa. É um pastor, mas que flui no profético de uma forma violenta. Se prepare para um confronto, irmãos. Eu não sei aquilo que Deus colocou no espírito e no coração dele, mas nós, como sempre, damos liberdade ao Espírito para que ele ministre e faça da forma que ele quiser. Já vou até tirar o relógio daqui, porque nós não estamos apegados ao tempo. O tempo é dele, é do Senhor. Pastorzão, muito obrigado. Obrigado demais. Me submeta à sua autoridade, aquilo que o Senhor carrega. Estou muito feliz que o Senhor está aqui e vai ser um privilégio te ouvir. Você pode estender suas mãos para cá? Pai, nós agradecemos ao Senhor pela vida desse profeta que o Senhor tem levantado nessa nação. Muito obrigado a Deus por aquilo que ele carrega, aquilo que o Senhor tem colocado nele, Pai. Obrigado até pelos embates, ó Deus, que ele enfrenta, pois nós entendemos, ó Pai, que quando um balizador se levanta, a resistência é grande, mas toda barreira que se levanta, Pai, levanta para cair, porque no Senhor somos mais que vencedores. Então eu abençoo a vida do meu pastor, a família dele, a família de fé, Ministério Mevan. Pai, obrigado, ó Pai, obrigado a Deus, que o Senhor use ele violentamente, assim como o Senhor já tem feito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, irmãos? Graça e paz, boa noite. Antigamente eu falava graça e paz, e aí o carioca está mudando um pouco a forma de falar. Que bênção, irmão, nós estarmos aqui. É bom pregar na casa de filho, né? Que a gente fica à vontade, aí a gente pode bater à vontade, amém? Glória a Deus. Eu me sinto honrado em primeiro lugar pela presença do Senhor, que já sentimos forte nesse ambiente, nesse lugar. Antigamente nós chegávamos num lugar como esse, eu fui criado na Assembleia de Deus, e era canela de fogo, continuo, né, irmão? Mas a gente tirou algumas coisinhas que às vezes podia nos embriagar. A gente chegava num ambiente, a gente queria provocar um ambiente às vezes. E a maturidade vai nos fazendo crescer e vai nos fazendo entender que, irmão, se ele não vier para o teclado, desliga o microfone e vamos para casa chorar. Se o Senhor não fizer, se ele não edificar, a gente vai para casa chorar, querido, porque não adianta fazer mais nada, amém? Espírito Santo, nós te ofertamos o nosso coração nessa noite. Te honramos com tudo que temos e com tudo que somos. Que céus e terra, Pai, continuem alinhados nesse ambiente. Que o Senhor venha nos proporcionar, Deus, não apenas uma revelação, que venha, Senhor, dilatar o nosso espírito, mas que venhamos também, Senhor, desfrutar de curas que o Senhor tem para o nosso coração como homens, sacerdotes, maridos, pais, homens dessa geração. Espírito Santo de Deus, fique à vontade no nosso meio, fale o nosso coração e dilate o nosso espírito para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Assim nós oramos, Senhor, te agradecendo por tudo, Pai, que o Senhor tem para fazer, em nome de Jesus, amém e amém. Queridão, muito bom estar com você. Eu vou dar as boas-vindas, amém, pastor Tony? Seja bem-vindo, querido, Deus abençoe sua vida. Obrigado por nós estarmos aqui, é um privilégio.
E eu vou dizer uma coisa para você, querido. Eu amo falar de Jesus. Eu amo pregar a palavra, eu amo falar do meu Senhor. Enquanto nós estávamos ali ministrando, né, o Ministério de Louvor estava aqui. Eu queria te fazer uma pergunta que o Senhor nos direcionou a fazer. O que te falta? O que te falta? Eu quero começar nessa noite desse jeito. Eu estou falando a homens, não estou falando a meninos. Estou falando a homens. Ou se existem alguns meninos aqui ainda, às vezes até por causa da idade, meu filho é um. Ele está se tornando um homem. E eu sou um dos principais que trabalho na vida dele para ele se tornar um homem. E o que eu queria dizer para você é, antes da gente falar uma palavra, antes da gente entrar num texto, eu quero ser bem prático essa noite. Mas o Senhor nos perguntava o que nos falta, o que te falta. Porque, querido, eu vou dizer uma coisa para você. Você que é casado aqui, eu não quero falar os maridos, eu quero falar os homens. Mas talvez você chega na sua casa e você vai dizer assim: ah, tá tudo bem. A sua esposa fala: não, tá faltando isso. E aí você diz: será que está faltando? Está faltando mesmo. Mas às vezes nós somos pegos como homens consumistas, homens insaciáveis, homens que não conseguem, sabe, com aquilo que tem, se saciar no Senhor. Sempre falta alguma coisa, sempre precisa de alguma coisa. E o Senhor nessa noite, querido, Ele quer começar com a gente dizendo: o que te falta? Para as mulheres, às vezes, para as esposas, ou para as meninas que estão se tornando mulheres, às vezes é mais fácil para elas, porque a mulher ela sempre quer algo a mais, sempre precisa, ela sempre tem um retoque na casa, alguma coisa a mais. Só que homens, querido, nós precisamos entender, não é que não somos especialistas às vezes em dar um retoque em alguma coisa, seja na nossa vida, seja na nossa roupa, seja na nossa casa. Mas, querido, deixa eu dizer uma coisa para você: se você é um homem insaciável, no sentido das coisas que você tem, daquilo que Deus já te deu, daquilo que você está construindo, seja num lar, seja como marido, seja como sacerdote, seja como homem nessa sociedade, querido, deixa eu dizer uma coisa para você: você precisa para o seu quarto orar urgente. Porque enquanto você não tirar os olhos das coisas, Deus nunca vai saciar o seu interior. Homens são pegos muitas vezes em situações em que ele mesmo se pergunta o que falta. Ele diz: falta isso, isso e isso. E a gente precisa entender que a única coisa, a principal coisa, e a primeira coisa que deve ter primazia na nossa vida, caráter de primazia, é o Senhor. Por isso, um homem para se tornar homem, um sacerdote para se tornar um sacerdote, um marido para se tornar um marido, a primeira coisa que quando ele acorda, ele diz: está faltando dinheiro. Não, está faltando o Senhor na sua vida. Vá orar, feche a porta do seu quarto, chore, gere lágrimas no seu quarto. Porque, querido, homens que querem dar jeito na vida, na casa, na mulher, nos filhos, no trabalho, sem a presença de Deus, sem o Senhor, querido, você está começando errado. Você vai caminhar, e como diz lá no Rio de Janeiro, você vai morrer na praia. Queria ler com você, abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 38. Mandou que a lavastúrica. Que ela mandou que a lavastúria ras. Nos deixa ser geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser geração que busca tua glória
própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixes sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixes sair da tua presença. Gênesis 38. Aconteceu que por este tempo que Judá se apartou dos seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. Ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou de Tornou a conceber e deu à luz um filho, e este deu à mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Versículo 6. Judá, pois, tomou a esposa de o seu primogênito, e o nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência ao teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que ele possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência ao seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Sela, meu filho, venha a ser homem. Pois disse: para que não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar se foi e passou a residir em casa de seu pai. No correr do tempo, morreu a filha de sua mulher de Judá. E consolado Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Timná. E ele e o seu amigo Ira, o adulamita, e comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Timná para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes da sua viuvez e cobriu-se com um véu e disfarçou, e se assentou à entrada de Enaim, a caminho de Timná, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Amém? Até aqui tá bom. Nós estamos diante de um texto impactante, um texto que conta, relata uma história que traz para nós uma lição muito forte para homens. E uma das figuras centrais desse texto é a pessoa de Judá. Como nós sabemos, Judá, ele foi filho de Jacó. E como filho de Jacó, lá em Gênesis 42, 43, ele recebeu a bênção de seu pai, assim como todos os outros filhos também, antes que Jacó morresse. Os filhos foram tragos
E ali Jacó os abençoou e declarou o seu destino. E você vai ver nos relatos ali do texto que Jacó estava falando a respeito daquilo que seus filhos viveriam. Quando ele vai colocar a mão sobre Judá, Judá era um dos principais dos filhos, porque Judá foi desta tribo que sairia todos os reis de Israel. E quando nós olhamos para a pessoa de Judá, e ali Jacó vai colocar a mão sobre ele, lá no final de Gênesis, Jacó vai declarar que o cetro não se apartaria da sua geração ou da sua descendência. E nós observamos que isso se cumpriu porque Jesus, inclusive, veio da linhagem de Judá. Ele era da tribo de Judá, por isso chamado leão da tribo de Judá. O maior governante que governaria e que virá novamente para governar sobre o milênio. Ele veio da tribo desse homem chamado Judá. Mas agora esse homem, depois da confusão que venderam o seu irmão José, ele se afasta um pouco dos seus irmãos, havia uma confusão. E Judá foi um dos que passou o cálice para Benjamim, já declarando aquilo que Benjamim seria no final de tudo, mas isso não me importa. Aonde eu quero me ater é que ele se afasta dos seus irmãos. E agora Judá, da onde veria os reis de Israel, e da onde veria o rei de toda a terra, Yeshua. O que está acontecendo aqui é que agora, irmãos, ele é afastado, ele vai se encontrar e vai se juntar a uma mulher cananeia. O povo cananeu era um povo amaldiçoado, era um povo que veio da descendência de Cã, ou da descendência de Canaã. Então esse povo havia sido amaldiçoado pelo próprio Noé. E agora, geralmente eles não se juntavam com esses povos. Todas as espécies dos heteus, jebuseus, cananeus e os zeus que existem na Bíblia vieram dessa descendência amaldiçoada. E agora Judá, que era um homem que tinha na sua vida e na sua descendência o cetro, que seria o cetro que governaria, o cetro onde os reis se assentariam no trono, ele vai se encontrar com uma mulher cananeia. Para os mais novos aqui, assim como eu creio que você conhece um pouco da história de Sansão, é como Sansão que se juntou com uma mulher que era filisteia. Aqui agora Judá vai se juntar com uma mulher cananeia. E agora ele vai gerar um filho. O primeiro filho era Só que a Bíblia vai dizer que esse primeiro filho, está dizendo aqui, que esse filho tomou a conceber e deu um nome. Ele deu um nome ao filho. Só que este filho, irmãos, ele tinha uma configuração. Ele era perverso. Agora, como que o homem que tinha, escuta, nós já vamos entrar na prática, só pegue um pouco da história, porque é nesse contexto que eu quero caminhar com você. Quando nós olhamos para esse homem que tinha o cetro nas mãos, nós vamos observar que agora ele está gerando um filho de uma cananeia. E a configuração desse filho era ser um filho perverso. E agora a gente está observando que o Senhor queria que tivesse descendência. Os homens naquele tempo, eles tinham que ter filhos. Quando a mulher era estéril, ele poderia ter outra mulher por causa da esterilidade, porque os homens precisavam gerar descendências. Só que a questão de descendência, de linha ascendente desses homens, era tão sério o negócio, que agora eles tinham que ter filhos com as mulheres das suas tribos. Quanto menos tribo, agora eles tinham que ter filhos das mulheres de Israel. Então agora eles não podiam sair da jurisdição da sua tribo, e eles não podiam sair da jurisdição de Israel. Eles tinham que procriar, eles tinham que reproduzir, e eles tinham que ter filhos com as mulheres que eram de Israel. Por quê? Porque a base missionária da terra era Israel. E eles procriando,
as mesmas coisas que eles faziam, adorar o Deus de Israel, os seus filhos também fariam. Só que agora, se eles se casassem com uma cananeia, que tinha os deuses dos cananeus, o que seus filhos iam adorar? Os deuses dos cananeus. Por quê? Porque a sua mãe era cananeia. Então, por que eles tinham que procriar e reproduzir dentro da jurisdição de Israel? Para que a geração, a descendência que viria, adorasse ao Deus de Israel, se submetesse ao Senhor. Só que agora, Judá está meio transtornado. A confusão do seu irmão, a questão de José, a venda, o engano de Jacó, toda aquela situação. Ele vai para longe, ele se afasta. E ele se encontra com esta mulher sua, a mulher cananeia. E ele se ajunta agora com esta mulher. E agora ele vai procriar através dessa mulher. E o primeiro filho é chamado de E a Bíblia vai dizer que Deus o matou, que não deixou que ele pudesse ter descendência, ter gerações. E agora vai dizer que ele fazia aquilo que era mal perante aos olhos do Senhor. A Bíblia não conta nem o que ele fez, a Bíblia só diz que ele era perverso. A mesma síndrome que Caim tinha, era o que também tinha. Ele não tinha uma aprovação diante dos olhos de Deus. Ele não tinha uma aprovação diante do coração do Senhor. Então agora o que vai acontecer é que é reprovado. Mas para que mais uma outra descendência ou geração pecaminosa, adúltera, prostituta viesse, o Senhor não permitiu nem que ele continuasse, nem que ele vivesse. E vai dizer a Bíblia que agora ele morre. Agora a minha pergunta que eu quero começar a fazer para você é: como que um homem chamado Judá, como que um homem que através dele também viria a descendência, e Jesus viria dessa própria descendência, como que o maior rei de Israel que se assentou no trono, que era Davi, quando ele se assenta no trono, ele vinha da linhagem de Judá. Então você vê todos aqueles reis que se assentaram no trono e governaram sobre Judá ou sobre Israel, você vai observar que eles vinham da linhagem de Judá. E agora nós começamos a observar que o homem que tinha o cetro de governo, de autoridade na mão, ele tem um filho que é perverso e que Deus não se agrada, e que esse filho agora passa a não mais viver. E a gente começa a ter uma primeira configuração do seguinte: a primeira coisa que nós precisamos entender como homens aqui, é que você sendo pai ou não, um dia você será pai. A primeira coisa que eu preciso aqui, a primeira consideração, é que a gente precisa entender que um pai, quando ele erra, ele vai colocar a influência sobre os filhos. Tudo aquilo que o seu pai fez, cairá como influência sobre você. Você não pode carregar o pecado do pai. Isso está em Ezequiel. Não existe teologicamente, a transferência do pecado não é legal. A transferência do pecado não é verdadeira. Diante da Bíblia, eu não herdo o pecado do meu pai, mas eu herdo a influência do que meu pai fez. Então agora um homem que teria da sua descendência, dentro do seu sêmen, dentro do seu interior, estava uma geração de reis, mas do seu lado tinha um filho que era reprovado por Deus e que era perverso. E a gente começa a entender como homens, e a gente começa a falar: pastor, mas olha aqui, eu não sou pai, nós não estamos num culto de casais. Sim, agora deixa eu dizer uma coisa para você. Natan, fica de pé aqui comigo. Natan é meu filho, ele tem 12 anos. Como estou preparando o Natan para um dia ser pai? O que eu ensino para ele hoje? Meu filho, o que você faz hoje vai tocar o seu filho. Porque o texto que o pastor Antônio Oli leu, a Bíblia vai dizer que Abraão entregou os dízimos, só que isso tocou a sua quarta geração, que era Levi. Então, o que o Natan está gerando, o que o Natan faz hoje, ele vai tocar toda a sua descendência.
Então eu não estou apenas falando para os pais, eu estou falando aos homens. E aos meninos que se tornarão homens. Porque tudo que você fizer, eu não vou esperar que o Natan ele erre com seus 14, 15, 16 anos. Eu não vou esperar que o Natan ele pegue, ele faça alguma coisa ruim e que amanhã vai influenciar na sua geração, na sua descendência. Mas antes então que ele faça, eu já aviso e falo: Natan, cuidado. Então você está me dizendo: pastor, mas eu sou jovem, eu tenho 14 anos. Sou um adolescente, eu sou um jovem, eu tenho 16. Mas o Senhor não te chamou para ser um jovem, Ele te chamou para ser homem. Ele te convidou para ser homem. Então o que o Natan vive hoje, ele vai tocar suas gerações. O dízimo hoje que o Natan entrega, ele está entregando pelo seu ventre. Ele está entregando pelo seu sêmen. Não é isso, Natan? É isso mesmo, é o negócio aí. Ele está entregando. Porque as gerações que virão dele são gerações poderosas. E o que o Natan faz com 12 anos tocará a sua geração perpétua sobre a terra. Obrigado, filho. Sabe qual é o nosso problema? Esperamos o filho casar, dá problema dentro do casamento, depois a gente vai explicar as coisas para ele. Precisamos entender, a primeira configuração que eu quero dizer para você, é que Judá carregava dentro dele, carregava no seu sêmen, sabe o que? A descendência de Israel, dos reis da terra. Os reis que se assentariam no trono seriam de Judá. Só que agora Judá está tendo um grande problema. Ele olha para o seu filho do seu lado, e o seu filho agora está sendo reprovado. E logo depois ele vai ver o seu filho morto. Posso dizer uma coisa para você? Antes que a gente reclame da sociedade, da política, da economia, antes que a gente reclame das coisas, olhe para dentro de você, homem. Por quê? Porque nós precisamos compreender que todos os nossos atos, ações, palavras sobre a terra têm peso, têm poder. Nós precisamos entender, irmãos, e não ficar jogando a culpa nas pessoas ou nas coisas, porque tudo o que fazemos, o que geramos, tem poder, tem peso na terra. A maior questão que está acontecendo hoje no Oriente Médio foi porque Abraão se deitou com a escrava. Então deixa eu dizer uma coisa para você: no percurso da terra, você, homem, pode determinar coisas sobre a terra. Abraão, quando se deitou com Agar, determinou uma briga que está até hoje com os árabes e judeus. Você está entendendo quem você é? Você está entendendo que a gente reclama da política, que os políticos fazem isso ou fazem aquilo, mas nós fazemos pior, porque nós somos conhecedores da verdade e muitas vezes nos escondemos do Senhor. Então a primeira coisa que eu quero começar com você é: Judá, ele tinha um filho que foi reprovado pelo Senhor, e o seu filho morreu. Indo mais um pouco à frente, vai dizer que ele, com sua, gerou um outro filho, e agora a mãe deu um nome, e o nome era Onã. Onã agora foi pegar a mulher do seu irmão, foi para Tamar, para se deitar com Tamar. Por quê? Porque naquele tempo, na lei de Moshe, quando o homem morria, o seu irmão assumia a esposa dele, para que, quando a esposa gerasse, a descendência do irmão não haveria morrido sobre a terra. Então agora, Onã ia se deitar com Tamar. Só que Tamar era a esposa de quem? Do seu irmão. Então agora, de quem seriam os filhos? De quem seria a descendência? Não de Onã, mas sim de Er, do primeiro filho. Então Onã só se deitaria com ela, só estaria com ela, só geraria um filho com ela, para deixar uma descendência do seu irmão sobre a terra. Só que o que vai acontecer? Vai dizer a Bíblia que ele vai se deitar com Tamar. E ao se deitar com Tamar, ele pega o seu sêmen e ele joga sobre a terra. Mas por que, pastor, ele fazia isso? Porque a Bíblia está dizendo aqui que ele sabia o quê? Que o filho não seria para a sua descendência.
então o filho não vai ser para mim, o filho não vai ser para minha descendência. Então o que eu faço? Eu não permito a conclusão do ato, que era o que? Reprodução. Então agora ele está se deitando com Tamar, mas ela não está o que? Gerando filhos, e esse filho seria para a descendência do seu irmão. E o que nós entendemos aqui? Um prazer sem responsabilidade. Esses são os homens de hoje, querem ter prazer em tudo que fazem, no seu trabalho, no dinheiro, no pecado, mas não tem responsabilidade. E agora Onã está se deitando. Agora a pergunta é, se ele sabe que o filho não vai ser para a sua descendência, então para que ele está se deitando com a mulher? Porque ele quer o prazer, mas ele não quer a responsabilidade. E esta é muitas das vezes a configuração que nós estamos tendo. Por quê, irmãos? Porque aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos dá vontade, tudo que fazemos e que parece ser bom para a gente faz e faz mais. Mas na maioria das vezes nós não temos a responsabilidade. Porque aqui no caso era para gerar filhos. Os filhos seriam para a descendência do seu irmão Er. Só que agora ele está se deitando. E se ele sabe que ele vai se deitar com ela, e que o filho não vai ser para a sua descendência, para a sua geração, então para que ele está se deitando? E é muitas vezes a pergunta que nós fazemos: o porquê que nos deitamos? O porquê que queremos esse prazer? Se sabemos, irmãos, que não temos responsabilidade por isso. Quantas vezes estamos fazendo, quantas coisas estamos praticando sem responsabilidade? E a Bíblia está dizendo aqui que ele vinha e se deitava, vinha e se deitava, vinha e se deitava. A Bíblia diz que isso soou mal perante aos olhos de Deus. O que Deus fez? O matou. Segundo filho, morto. Por quê? Aonde começa a história, pastor? Um pai que foi se deitar com uma cananeia. Consequência, 2 filhos mortos. Terceiro, nasce um outro filho, Selá. Escuta, Selá está vindo. E olha o conselho agora que Judá vai dar a Tamar. Ei, Tamar, você está vivendo um tempo agora de viuvez. Por quê? Porque os 2 morreram. Faz o seguinte, o conselho que Judá vai dar é: vai para a casa do seu pai. Posso dizer uma coisa para você? Quantas coisas estão voltando para a casa do pai porque você não é homem? Quantas coisas ainda estão retornando para a casa do pai porque não nos posicionamos como homem? Pega a mulher de 2 homens que estão mortos porque fizeram aquilo que era mal perante os olhos de Deus. Porque um já era perverso, o outro não queria procriar, não queria reproduzir, não queria responsabilidade, ele só queria o prazer. E agora se tem um terceiro filho, mas o filho ainda não era adulto. O que Judá vai fazer? Tamar, faz o seguinte, vai para a casa do seu pai. E fica lá na casa do seu pai. Até que Sela se torne homem. Lembra do que Davi falou a Salomão? Seja homem. Então, pastor, nós estamos aqui, somos homens, estamos numa reunião de homens. O que é ser homem? Esse menino, ele precisava crescer. Até porque ele precisava se deitar com Tamar e gerar filhos para Tamar. Ele precisava dar filhos a Tamar. A sua idade não permitia que ele pudesse dar filhos a ela. Então uma descendência da mesma forma não poderia ser gerada. E o que vai acontecer é que ela está indo para a casa do seu pai, uma mulher de 2 homens que estão mortos,
que não foram homens, ela precisa retornar à casa do pai, à casa paterna. Por quê? Porque na casa do pai sempre tem cuidado. Na casa do pai, ela não viveria o que ela viveu, por exemplo, com Onã, que praticamente a abusava, praticamente só tinha o prazer, a usava. E ela tem que retornar à casa do pai, porque alguma coisa está dando errado. Porque homens não foram homens, eram pseudos homens. Só que agora tinha um terceiro, que era, vamos dizer assim, é uma chance. O que a gente faz com essa chance? Tem a chance aqui. O que vai acontecer agora é que ele não tinha idade para dar filhos a ela. Então Judá falou: ó, Tamar, vai para a casa do seu pai, até que Selá se torne homem, até que ele cresça, até que ele seja responsável. Então por enquanto você fica onde? Na casa do seu pai. A coisa é tão séria, irmãos, que esta mulher, ela viu que ele havia crescido. Diz a Bíblia que ela sai da casa do seu pai, ela se encoberta, e agora ela vai tentar se oferecer a Selá, que já havia crescido, e que Judá não havia entregado ainda, por enquanto, ele para Tamar. E esta mulher agora, ela vai ao encontro do terceiro filho de Judá. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: sabe qual é a configuração de uma mulher envolvida para ser a mãe de uma geração, de uma descendência, para poder junto com o homem procriar? Agora esta mulher está passando pela dificuldade com o terceiro. Então aqui a proporção é uma mulher para 3 homens. 3 moleque que não está conseguindo ser homem, para dar conta de uma mulher, e procriar, e reproduzir, e ser responsável pelaquilo que viria depois. Sabe que eu começo a entender disso aqui tudo. Nós precisamos entender que como homens, nós às vezes temos o papel de sacerdote, temos o papel de marido, temos o papel de cidadão, temos o papel daqueles que configuram às vezes uma mulher. E a gente muitas vezes, quando a gente se depara com essa situação, muitas vezes nós nos escondemos, corremos, porque a situação é de responsabilidade, não é só de prazer. E aí a gente começa a entender que se você pegar no livro de 2 Reis, você vai ver a história de um desses reis, que era Josias. Josias, ele reinou sobre Judá 31 anos. E Josias, ele se assentou no trono com 8 anos de idade. Então o seu pai, o rei Amon, foi assassinado. E após seu pai ser assassinado, ele era o sucessor do trono. E sendo sucessor, ele vai assumir o lugar do seu pai, se assentar no trono. E com 8 anos de idade, ele começa a governar sobre Judá. Seu pai havia sido assassinado, não estava mais. Ele entra agora na rota da sucessão. E durante 31 anos, ele ficou reinando sobre Judá. Conta a história de Josias, e ele está inclusive na descendência de Jesus. Conta a história que esse menino que se tornou rei, durante 31 anos ele fez aquilo que era agradável aos olhos de Deus. Sabe qual é o nosso problema hoje, querido, como homens? Que nós pegamos um menino que está se tornando um homem e não começamos a colocar as características de um homem. Por isso hoje nós não temos, na maioria da sociedade, homens, nós temos meninos, porque não assumem responsabilidades. E a gente começa a olhar, a começar, irmãos, como um cidadão dentro de uma igreja, dentro da sociedade, dentro de um emprego, de um trabalho, dentro da igreja. E a gente está olhando para esses homens, tem cara de homem, barba de homem,
corpo de homem, mas cabeça de menino. Porque a responsabilidade foi embora. Porque aquilo que deveriam fazer, não fazem. E aí nós começamos a entender, querido, que nós como igreja, nós não fomos levantados para transformar meninos em homens. Nós fomos levantados para fazer de homens cristãos. Entenda isso. Existem alguns pastores na nação que trabalham com homens. E eu gosto de trabalhar com homens até certo ponto. Por quê? Porque eu não fui levantado por Deus para pegar um menino de 30 anos e fazer dele um homem. Eu fui levantado por Deus para pegar um homem de 30 e fazer dele um biligrão, um evangelista. Quem está me entendendo? Nós poderíamos agora reescrever o livro de Leonardo Ravenhill, Por que tarda o pleno avivamento? O que eu escreveria hoje para ele? Por que tarda o avivamento? Porque nós não temos homens, nós temos meninos. Por quê? Porque o avivamento não virá com meninos, virá com homens. Se você pegar a história dos homens antigos, os homens antigos, eles davam conta da sua casa, conta das suas mulheres, conta dos seus filhos e conta da guerra. Hoje nós temos homens dentro da igreja. E aí ele chega na igreja, ele senta no banco, ele fala que é dali, mas nunca falou com o pastor da igreja. Ele sai da igreja como se estivesse saindo do botequim. E não dá um pipo para o pastor. Pastor, obrigado, fiquei aqui 3 meses, 10 meses, estou indo embora. Estou indo para outra igreja, estou indo para outro lugar, estou indo para o mundo, estou indo para qualquer lugar. Não, são meninos que não se relacionam, que não conseguem, querido, fazer o básico. E eu vou te dizer depois da história o porquê que muitas vezes isso acontece. Porque Deus pode vir sobre a sua vida e estancar essa sangria desatada, essa hemorragia que estamos vivendo como geração de homens nesse dia. Na última década se falou, nunca se falou mais sobre o espírito de Jezabel. Mas por que tem Jezabel? Porque não tem homem, tem Acabes. Porque se levantar uma geração de homens, Jezabel vai ter que ficar no seu lugar. E ser homem não é o que grita mais. Às vezes é o contrário. É quando a situação perdeu totalmente o controle, é você que cede. Porque você é o homem. Moço, senta aqui. O negócio está desgovernado. E aí você faz o caminho de volta. Mas você tem uma posição. Quantas vezes nós sabemos, querido, falar alguma coisa no trabalho, mas não conseguimos falar na igreja? Por quê? Porque no trabalho a cabeça rola, nós perdemos o emprego, né? Então se você falta, a primeira coisa que você faz é ligar para o trabalho e falar: eu faltei porque eu estou com febre, estou com isso, estou com aquilo, estou com um problema familiar, etc, etc e tal. E você dá todas as... Mas dentro da casa do Senhor, você vira as costas, vai embora e não fala nada. São meninos, esse é o tempo que nós estamos vivendo. E o Senhor quer construir dentro de nós verdadeiros homens. Josias se assentou no trono. Josias tinha 8 anos de idade. Ele governou 31 anos. E vou dizer mais. Quando nós trabalhamos a questão de cura, a questão de problemas, como eu acabei de falar aqui de Judá, que se juntou uma cananeia, ele gera agora filhos que são desprezíveis para o Senhor. Eu quero dizer para você que a carga geracional cai sobre os filhos. Talvez você é um homem que está aqui e que vive a carga geracional de pais, de avós, de bisavós, que fizeram práticas que recaiu sobre a sua vida. E Deus quer estancar essa sangria de você hoje. Só que você precisa entender
que você dá o primeiro passo, que você tem que ser macho, tem que ser homem de assumir quem você é. Tem homens que brigam com a esposa e se esconde. Ora, se você não se levantar na casa e tomar o controle e o governo da casa, quem é que vai tomar? Fica igual moleque, igual menino se escondendo. Mas se bater o cara lá eu ia falar Light, né? Da Semig, lá no Rio Light. Se bater o camarada lá da Semig na sua porta, vai cortar sua luz, você apresenta rapidinho, fala que foi. Não, mas não corta não, peraí, vou pagar. Mas eu vou pegar o comprovante e você tenta fazer alguma coisa. Meu Deus, vai cortar minha luz. Mas quando você briga com a mulher, o que você faz? Se esconde. Corre. Não resolve. Por quê? Porque o cara da Semig vai estragar a sua geladeira, a sua comida. Você vai ficar sem luz. Você vai ser prejudicado. Mas enquanto a mulher está sendo prejudicada, não tem problema, né? Que é o sexo mais frágil que Deus te deu, te entregou. Pastor, mas eu não sou nem casado. Então toma vergonha e aprende já. Sabe por quê? Porque você macho, é homem, um dia você vai ter uma esposa. A não ser se for eunuco ou está cortando para o outro lado. Então você é homem, é macho. Então você tem que entender. Então quando eu chego para esse aqui, às vezes compra uma barra de chocolate, ele come metade, aí ele come mais um pouco da metade. Eu só dou uma olhada, ele fala: pai, pode comer mais um pouco? Eu falo: você está com a lombriga? Não é assim, filho? Mas por que ele poderia comer? Poderia comer. Mas por que eu não deixo ele comer? Porque ele é homem. Ele tem que aprender a segurar a sua vontade, seu desejo. Porque outro dia eu falei para ele: filho, e se você só tem o dinheiro do arroz da sua casa um dia? Pode acontecer um dia, filho. O pai está te ensinando, às vezes você só tem o dinheiro do arroz. Aí você passa, nossa, você viu uma coisa, deslumbrado, homem, desequilibrado, parece até um negócio que balança, só fica para lá e para cá, desequilibrado, parece bêbado. Ah, meu Deus, aí deixa a casa sem o arroz para comprar, porque ele está deslumbrado, vira macho, homem. E a gente vai falando: filho, não é assim, você tem que aprender a segurar a onda, você tem que aprender a se segurar, você tem que aprender, sabe, a se dominar. Tu é macho, cara. Então eu não estou esperando ele casar, eu não estou esperando ele ter um filho. É agora, desde que nasceu eu ensino. Ele é macho, tem que ser macho, tem que aprender a se segurar, tem que aprender a se posicionar. Pai vai lá e fala: não, fala você. Outro dia voltou da escola, entrou dentro do carro chorando. Eu falei: o que tu fez? É que fez, assume. Fez, assume. Porque hoje os pais vão bater nos professores. Na minha época, irmão, o chicote comia dentro de casa. Respeita o teu professor. Ah, mas não, o teu professor não é maluco. Respeita o teu professor. Se teve suspensão, chegou coisa em casa, porque tu está errado. Mas hoje nós ensinamos os filhos a não respeitar as autoridades, não respeitar avô, não respeitar pai, não respeitar o pastor, não respeitar a pessoa mais velha, não respeitar o professor em sala de aula. Faz o que é? Se der um problema eu vou lá e resolvo. O que está falando assim com meu filho? É desse jeito. No Rio de Janeiro, irmãos, traficantes aparecem armados. Os professores, síndrome de pânico, depressão, pedindo conta, indo embora das escolas públicas no Rio de Janeiro, porque os pais aparecem armados. Sabe o que eles estão gerando? A mesma coisa que eles são. Deixa eu dizer uma coisa para você: eu não vim falar pais, eu vim falar homens. E que talvez não falaram isso para você desde que você era pequeno. Talvez você tenha duas vias que te acessam hoje. A primeira via é talvez aquilo que você recebeu como uma carga familiar, pecados familiares. Você sabe, foi uma despeja de pecados em cima de você.
mas que no decorrer da vida você também teve atitudes que trouxeram isso para a sua vida. E o que nós precisamos entender é que não é mais tempo de lamentar nem chorar, é tempo de se posicionar. Homens precisam assumir o seu papel e a sua posição. Pastor, mas eu não consigo. Claro que não consegue. Quando o patrão fala que está errado, você fala que vai dar um tapa nele. Quando o seu pastor fala, meu filho, olha só, você vira as costas, vai embora e procura outra igreja. Seja macho, assume, suporte. Tem 10 igrejas, se meu pastor falar alguma coisa, eu vou embora. Frouxo, calça curta. Assume o seu papel. Pastor, eu vou ficar aqui. O senhor parece que não gosta muito de mim, não. Estou apanhando aqui, mas eu vou ficar aqui, eu estou firme. O que mais que eu preciso fazer? Não, irmãos, são meninos. Pastor, mas eu sinto que eu vivo essa vida desordenada. Sabe por que continua vivendo? Porque até hoje não assumiu o papel de procurar ajuda, de procurar talvez o seu pai que é mais velho, de procurar o seu pastor que Deus colocou na sua vida. O que você faz? Se esconde. Irmão, só tem uma coisa para quem se esconde. Quando Adão pecou, o que ele fez? Se escondeu. Sabe por que você se esconde de tudo e de todos? Porque você sabe a vida que você está levando. Você sabe que você está errado. Pastor, mas eu não adultero. Pastor, mas eu não fornico. Só isso é pecado. A Bíblia diz que aquele que não vive por fé peca. Só você não viver por fé, você já está em pecado. Então o que eu quero dizer para você, Josias, Natan tem 12 anos, Josias era 4 anos mais novo do que Natan. Ele se assentou num trono. Agora imagina para Josias se assentar no trono e governar sobre um cambada de homem velho. General da guarda, sacerdote, os homens todos, sumo sacerdote. Imagina o sumo sacerdote com peitoral entrando na sala do moleque de 8 anos, Josias sentado no trono. Você acha que foi fácil para ele? Posso dizer? Josias poderia ter feito, sabe o que? Seu pai foi assassinado, o rei Amon. Josias deveria ter corrido, poderia ter corrido, ter ido embora, poderia ter ido chorar o luto do pai. Sabe o que ele fez? Ele se assenta no trono, olha para o alto e diz, agora eu vou me assentar, porque o trono é meu, eu sou o sucessor do trono, eu vou governar segundo o coração do meu Deus. 31 anos ele ficou reinando. Sabe por que nós não temos mais homens assim? Porque enquanto éramos meninos, não fizeram de nós um homem. Ou quando nós descobrimos que nós somos meninos ainda mesmo grandes, sabe o que acontece? Nós corremos e não nos posicionamos e não procuramos ajuda para a gente se tornar um homem. Querido, lá na nossa igreja, às vezes a gente vê uns homens e eu falo para Deus, Deus, eu sei o porquê o Senhor me chamou e me levantou. Eu sei. Então a minha tarefa é essa. Irmãos, pode ir embora da igreja, posso perder gente, mas eu não negocio o que Deus me entregou. Pastor, você não gosta? Não, eu não gosto de perder. Ninguém gosta de perder. Se você tiver 100 reais no bolso perder, você vai gostar? Não, ninguém gosta. Só que eu não posso negociar por causa de uma geração desequilibrada. Uma geração de meninos. Então às vezes eu entro no WhatsApp e eu falo assim, querido, você está vivo? Assim mesmo. Você não morreu não? Mas você é pastor, eu sou pastor, irmãos. Mas nós não somos trouxa. Nós estamos aqui, irmãos, para forjar guerreiros, uma geração de homens. O avivamento não vem, não é porque Deus não faz. Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. As coisas que Deus não está fazendo no seio da igreja, não é por causa dele. É porque está uma meninada dentro das igrejas. Na sociedade está uma meninada, por isso está essa bagunça. O mundo está do jeito que está. E às vezes a gente pega um WhatsApp e fala assim, querido, você morreu? Ó, pastor, que isso?
Cara, não vejo um amém, não vejo sua cara, não vejo você, não fala, não vai ao culto, você morreu? Não, pastor, sabe o que é? Eu estou congregando ali do lado da minha casa. Ah, é? Legal. E tivesse morrido também, ninguém sabia. Eu paro para imaginar, eu fico pensando. Esse camarada, quando ele estava dentro da casa do pai dele, ele batia a porta, fingia que o pai dele era um defunto. E embora, não falava com o pai, não falava com ninguém. Então às vezes você viveu isso. E você está aqui no nosso meio, Deus quer trazer cura também. Você está falando, pastor, eu preciso. Às vezes você é um menino aqui de 15, 16 anos, às vezes você é um homem de 30, 40, 50 anos. Você diz, pastor, eu estou entendendo a mensagem. Eu quero me posicionar. Porque na geração de Judá passou 3 homens que não deu conta. E não é apenas deu conta de uma esposa, deu conta do seu papel. Por isso nós estamos falando só a maridos aqui, nós estamos falando a homens. A pegar os nossos meninos e treinarem a serem homens. A assumirem o seu papel, a sua responsabilidade. Nós precisamos entender, querido, que nós não podemos nos esconder atrás do Evangelho. Jesus não se relaciona com qualquer coisa, com um grito nosso. Nós somos pentecostais, amamos falar em línguas, amamos, irmão, ser cheio, amamos pular, amamos tudo isso, mas precisamos amar ser homens de verdade. Quando nós somos homens, quando a situação bater na sua porta, você falar para ela, bem-vinda, vamos resolver. Quando você tiver que sair do emprego, você lá honrar o seu patrão, falar, cara, não está dando mais para mim, mas muito obrigado, porque essa porta que você, sabe, aqui abriu, a sua empresa foi uma bênção para mim durante 1, 2, 3 anos. Não é saindo de lá, você é um cara miserável, isso, você comia do salário de lá. Deus abriu uma porta através de um homem. Nós temos que ser homens. Quando nós falamos, querido, dentro do nosso lar, da nossa casa, você sabia que está acontecendo dentro dos lares evangélicos agressão física como nunca dentro dos lares, homens batendo em mulher? E a gente fica falando, mas era crente, mas estava na igreja. Sabe por quê? Porque um dia não aprenderam a ser homem. São meninos que casaram, meninos que constituíram uma família, meninos que geram o quê? Outros meninos, filhos. E o que nós entendemos disso? Assim como Judá se casou errado, assim como Adão, quando ele cai, ele peca dentro do jardim, ele vai gerar 2 filhos, Abel, que morreu, e Caim, que era rejeitado por Deus. Desgraça. Nós precisamos entender, querido, que antes de marido, de sacerdote, de tudo, de fato precisamos ser homem. E homem não começa, irmãos, na puberdade. Homens não começa quando você pode fazer um filho. Homem começa quando você foi gerado. Então por isso você começa a tratar o seu filho como homem desde pequeno. Então não é ser agressivo, não é ser mal educado, mas você comunicar a verdade de homem. Tem coisas que eu vou andando para meu filho e falo, filho, não faça isso na frente das meninas, não é para fazer. Por quê? Porque tu é macho, tu é homem, cara. Honra o que tu veste. Por quê? Porque as meninas não são obrigadas. E nós vemos, irmãos, uma geração desconfigurada, uma geração desequilibrada. E aonde, irmãos, nós queremos caminhar para o final é que esses 3 filhos de Judá eram 3 filhos que poderiam, na primeira instância, assumir o seu papel. Mas Deus matou o primeiro, Deus matou o segundo, e o terceiro ainda não conseguiu, na sua totalidade, cumprir o papel de homem. Sabe o que isso aqui está dizendo para a gente? Que a gente tem cara, a gente, sabe, parece cumprir o papel, a gente tem uma identidade, a gente tem tudo de homem.
Mas o nosso coração muitas vezes é de menino. Quando a gente vai para Isaías capítulo 3, a gente está indo para o final, olha o que a Bíblia diz aqui. Isaías 3 diz: porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento, e o apoio, e todo o sustento de pão, e todo o sustento de água, o valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho, o ancião, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil entre os artífices e o encantador de perito. Dar-lhes, olha o que o Senhor está entregando para eles: dar-lhe-eis meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Sabe o que é isso aqui? Juízo. Sabe como que Deus está executando o juízo sobre Judá e Jerusalém? Não é vindo um opressor, não é vindo agora um exército maior. Deus está entregando meninos e crianças para que governe. Sabe, a Bíblia está dizendo para mim e para você que se nós muitas vezes não tivermos uma posição de homem, o juízo de Deus vai nos alcançar vivendo justamente como crianças. Aí amanhã o emprego não dá certo, o casamento não dá certo, sabe, o que quer fazer, planos não dão certo, nada dá certo, porque vivemos como meninos. Deixa eu dizer uma coisa para você: esse é o tempo de Deus convocar esse exército, essa geração de homens de verdade. Pastor, eu não tive pai, então você precisa ser trabalhado. Pastor, eu não tive relacionamento com a minha paternidade, com meu pai, com a minha mãe. Pastor, eu até tive pai, mas meu pai era ausente, eu fui órfão de um pai vivo. Pastor, eu tive pai, mas meu pai me batia, me espancava. Meu pai não me deu um abraço, meu pai não me amou. Pastor, eu até queria ter tido pai, mas algumas coisas deram errado na minha relação com ele. E aí eu fui criado talvez por um tio, eu fui criado por um avô, eu fui criado por outras pessoas. Eu não tive pai, mas eu fui criado às vezes por mulheres, pela minha tia, fui criado só pela minha mãe. E isso vai fazer, querido, com que a gente se torne menino a vida toda, e a gente não desenvolva como homens. E o grande problema da sociedade não é da igreja, da sociedade, é que tem mais meninos do que homens. E o Senhor está falando para Judá e para Jerusalém: eu vou exercer juízo sobre vocês. Então quem vai vir sobre nós? Os meninos. As crianças governarão sobre vocês. E esse foi o juízo que veio sobre eles. Por quê? Porque agora não era um Josias que estava se levantando. Agora o que estava acontecendo era que o Senhor estava entregando crianças, meninos mesmos, que não tinham desenvoltura, que não tinham crescido, para que pudesse estar sobre o povo. A Bíblia diz que ele ia tirar o sustento, ele ia tirar o valente, o guerreiro, ia tirar o juiz, ia tirar o profeta, ia tirar um ancião, ia tirar o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro. Tira todo mundo e só coloca aí meninos. Mas sabe por que esse juízo? Sabe por quê? Porque o juízo só era o espelho do que Israel estava vivendo. Porque Israel, a configuração deles era, eles eram meninos. O seu relacionamento com Deus era de menino. A sua forma de lidar com Deus era meninice. Sabe o que Deus faz agora? Bota um espelho diante deles. Eu vos darei agora meninos para que os governe. Para quê? Para que vocês vejam quem vocês têm sido comigo. E agora, mas esse governo, esse menino aí não está dando certo, ele não sabe nada, não faz nada. É a figura de vocês, Israel. Eu falo, vocês não ouvem. Eu falo, vocês fazem ao contrário. Eu não falo e vocês pecam. Vocês estão vivendo meninice. E aí o Senhor entrega, querido, justamente isso aqui como um juízo sobre eles. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido.
Nós estamos querendo sim que homens não sejam como os sacerdotes que eram levantados na antiguidade. Quando Deus pegava, irmãos, um sacerdote, haviam várias qualificações que o sacerdote deveria ter. E uma das qualificações que ele não poderia ter é ter o testículo rachado ou quebrado. Sabe o que era isso, querido? Homens que não podiam ter responsabilidade. Por quê? Porque homens que não podiam gerar eram homens que não assumiam a responsabilidade de uma filiação, de um filho, de uma geração. Sabe o que eu quero dizer para você, para a gente ir para o final? O que Deus quer construir na nossa vida é que se você não teve, procure para ter, procure ajuda. Ou se você tem às vezes filhos que estão sob a sua tutela, o seu cuidado, irmão, pastoreie o coração do seu filho. De menino, faça ele se tornar homem. Por quê? Porque a nossa geração está tendo falta de referências. Não está tendo referência de homem. Os homens hoje estão mais afeminados. Antigamente o homem não se depilava, hoje o homem depila tudo. Mas por quê? Não sei. Antigamente, querido, o homem, usava uma calça mais frouxa. Hoje até para botar parece que vai rasgar. Antigamente, a roupa que usávamos era cara de homem. Hoje a gente usa, um coloridinho, parece LGBT e vai tudo bem. A forma de impulsionar, a forma de falar, a forma de resolver as coisas, está tudo desconfigurado. Então a geração que está vindo, ela está olhando por um horizonte, tentando ter o que? Uma referência. A quem eu sigo, ter um modelo, mas hoje nós não temos mais referência. Quando nós fizemos o seminário Tempo do Fim, o Fim dos Tempos, o curso que demos, um irmão me procurou ao final, ele falou assim: pastor, fantástico, entendi tudo, me posicionei dentro do tempo, foi fantástico. Falei, amém, querido, glória a Deus. Ele falou, mas eu quero te fazer uma pergunta. Eu achei que viria uma pergunta sobre o fim dos tempos, a teologia. Ele diz assim: pastor, eu estava pensando, e um dia eu conversei com a minha esposa, e o Senhor estava falando, e eu me posicionei no tempo, e eu quero te fazer uma pergunta. Os tempos serão abreviados, os tempos serão dificultosos, os tempos serão cruéis. Eu falei, sim. E ele falou para mim assim: eu estou com medo de ter mais filhos. Ele tem um filho pequenininho de 4 anos. E ele falou, eu estou com medo de ter mais filhos. Eu falei, mas por quê? Ele falou, justamente por tudo isso aqui que está acontecendo e que vai acontecer. E eu falei para ele, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos ter uma cara de mártir. Nós precisamos ter uma identidade como Hebreus 11:33, a galeria dos heróis da fé, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, apagaram a força do fogo, da fraqueza tiraram força, homens que alcançaram promessas, homens que venceram reinos. Nós precisamos ter essa característica. Então que você tenha mais um filho, mais 2, mais 3, por quê? Porque enquanto nós não estamos tendo filho, o Islã está tendo 10, 12, 15 filhos, estão evangelizando o mundo. Então nós não podemos recuar. Escuta, o que você está falando? Nós não estamos tendo referência de homens. E os homens que estamos tendo, nem filhos querem ter, porque é dinheiro, é trabalho, é responsabilidade. E além disso estão olhando para os últimos dias, ou para o fim dos tempos, e dizendo, meu Deus, eu não posso ter filho, o que será do meu filho? Aí deixa eu dizer uma coisa para você, eu não sei nem o que vai ser de mim. De uma coisa eu sei, Mateus 24:14, e este evangelho do reino será pregado em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim vai vir com o embate da pregação do evangelho do reino. Então bem-vindo o fim, pode vir, porque nós vamos continuar pregando. Como não ter filho, como não
pegar esses meninos e fazer dele. Quando você pega os muçulmanos, eles colocam o filho de frente, os meninos pequenininhos, falam assim, ó, você está sendo treinado para morrer, rapaz, para morrer. E os meninos vão crescendo com a mentalidade de homem-bomba. Nós estamos pegando nossos filhos, querendo ninar. Aí o filho está com 30 anos dentro de casa, acorda no dia seguinte, parece que está com dengue. Ai, que dor no corpo, mas dor o quê? Dormiu até meio-dia. Reclama com a mãe que não tem comida, 2 horas come arroz todo da mãe e do pai. Vai trabalhar, vagabundo, vai ver o que é a vida. É tempo de despertar, é tempo de virar macho, virar homem. Até quando vai ficar essa configuração? E no Islã, eles estão pegando os meninos e falando assim, ó, você está sendo treinado para morrer. Em nome de Alá, de Maomé, é desse jeito. Isso não significa que não vamos amar, não vamos educar. Depois você pergunta para o meu filho se ele não tem amor do pai. Dou tudo que eu tenho, mas treino. Esses dias ele estava em casa, e ele ministra aqui no louvor. Ele estava vendo um desenho, um negócio. Eu falei, filho, vai ter desenho logo mais? Ele já entendeu, trocou e colocou um louvor. Eu falei, filho, prepara o seu espírito, cara. Prepara a sua vida, meu filho. Pai, eu esqueci que eu estava aqui lanchando. Então eu treino dentro de casa. Não vá para o culto, não suba, meu filho, sem orar. As pessoas chegam, eles chegam lá no culto, você vê ele ajoelhado orando antes de subir. Nunca mandei, ele só tem um exemplo. Ele não sai de casa sem ouvir um louvor, sem conectar o seu coração. E isso não é só fazer dele um cristão, é fazer dele homem. São limites que eu estou dando, são empurrões que ele precisa ter como homem. Esse é o lugar que ele tem em mim de proteção, mas também de impulso. Existem coisas que eu vou abraçar e proteger, mas existem coisas que eu vou falar, vai, cara. Quando ele estava na rampa de skate para descer, ele queria dropar da rampa do Ralph. Falou, pai, vou ou não vou? Peraí. Eu subi na metade, segurei a mão dele, eu falei, agora você vai. E ele, eu segurei a mão dele. Ele sobe de novo, eu falei, vai. E eu segurando ele. Mas teve uma hora que eu não posso ser aquele que coloca o limite nas pessoas, inclusive no meu filho. Ele estava lá em cima, ele falou, pai, agora eu vou sozinho. Eu me afastei, orei e falei, vai. Falei, Deus, não deixe que ele machuque, que ele caia, segura meu filho. Mas por quê? Estabelecendo, querido, limites, até onde ele pode ir. Para um chocolate eu falo, segura. Mas para uma pista, irmãos, para dropar eu falo, vai. Vai. Confia, vai que vai dar certo. E isso, querido, é o que nós precisamos na nossa geração. Homens que tenham limites até onde pode ir. Se você troca o dinheiro da sua casa pelo um tênis, que você quer dar um rolezinho, um tênisinho novinho, um Nikezinho de 400 conto, você precisa virar homem. Porque você tira às vezes o dinheiro do seu filho. E sabe que eu vou começar a treinar ele agora? 13 anos, ano que vem ele vai fazer o bar mitzvah. Sabe que eu vou treinar ele? Tem filho aí dentro de você, cara. Isso aí que tem aí no meio das suas pernas, tem um filho aí dentro, tem filhos. Sabe que eu vou treinar ele? Tudo que você vai fazer a partir de hoje, depois da sua puberdade, da sua vida, tudo que você vai fazer, você vai lembrar do filho que você vai gerar amanhã. Tudo, tudo. Então quando você for botar a mão em alguma coisa, eu tenho um filho aqui dentro. Eu não posso ser um irresponsável. Quando eu pensar em fazer, eu tenho um filho aqui dentro. Quando eu desejar muito, não estou aguentando, aguenta mais um pouco, suporta mais um pouco, eu tenho um filho aqui dentro. Sabe por quê? Isso é pegar um menino e tornar dele homem, mas já no ventre dele colocar outros homens.
Vamos terminar aqui? Sabe por que ele não pode pegar várias mulheres? Ele tem que pegar uma e fazer dela ela feliz. Isso é ser homem. Sabe por que ele tem que pensar com 14, 15, 16, 20 anos no seu filho? Porque todo moleque que foi menino, ele vai gerar outros meninos. Mas se ele for homem, desde novo ele vai gerar outros homens. Sabe por quê? Porque o pecado que não alcançou ele, não vai alcançar o seu filho. A imaturidade que não alcançou ele, não vai alcançar o seu filho. Então é homens gerando homens, homens gerando homens. Pense nisso, chegue em casa, reflita. A gente é macho para gritar, para falar mais alto que a mulher, para isso, para aquilo, para na rua. Mas a gente tem que ser macho, tem que ser homem e honrar o que a gente veste, querido. Para quando o pecado vir, você vai dizer não. Aqui tem filho. E o filho vai possuir a descendência dessa terra. Por que o meu filho não pode ser qualquer um? Porque se está para vir os últimos dias ou o fim dos tempos, escute. Eu preciso gerar filhos mais machos do que eu, para suportar a última hora. Se você está olhando mais para frente, está dizendo, meu Deus, o mundo está de cabeça para baixo, tá? E qual vai ser o mundo que teu filho vai viver? Qual vai ser o mundo que o teu neto vai viver? Então por que você continua na mesma vida? Muda a rota. Sabe quando eu entendi isso? Quando eu estava dentro de uma Assembleia de Deus, eu tinha 14 anos de idade. Eu olhei para o meu ventre, eu olhei para mim e falei, tudo que tem aqui, querido, é o que será amanhã. Mas eu fui um menino de 14 anos perseguido por mulher. Perseguido. Passava e dizia assim, ó, nós vamos jogar ele dentro do carro. E quando jogar dentro do carro, acabou para ele. E eu via numa bicicletinha com a prancha no rio. E eu andava assim, com medo. De quem? De homem? De assaltante? De revólver? Não, de mulher. Primeiro, eu tinha uma mãe de joelho orando pela minha vida. E segundo, eu tive a maturidade que muitos homens não teve com 14 anos de idade. Eu falei, eu não posso ceder, eu não posso ir, eu não posso entregar. Sabe o que está me fazendo? 2 filhos, me faz gerar 2 filhos. Que são tochas para o reino de Deus, para o evangelho de Cristo. Sabe o que eu estou ensinando para eles? Continue. Ser homem não é ter puberdade, ser homem não é ter um órgão genital masculino, ser homem não é ter 30 anos. Ser homem é uma característica que Deus te deu e que vai desenvolver em você, independente da sua idade. Isso é ser homem. Por isso, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero orar com você agora. Talvez você diz, pastor, eu até agora, sabe, lutei com muitas coisas na minha vida. Eu sou essa pessoa, eu ando fugindo, correndo. Eu não consigo parar em emprego, eu não consigo parar em igreja, eu não consigo parar em lugar nenhum, eu não consigo. As coisas vêm, eu não consigo enfrentar, eu não tenho responsabilidade. Mas às vezes você olha para você e você diz assim, ó, um dia a minha paternidade falhou. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, isso não é culpa do seu pai. Porque o seu pai só entregou para você também o que ele tinha, às vezes ele não teve do seu avô. Você está entendendo? É um ciclo vicioso. Então tudo que eu recebi de herança familiar, por mais que eu sei que venha às vezes alguma coisa do meu pai ou do meu avô, eu não vou culpá-los. Porque Deus me deu uma vida para viver, eu preciso tomar posse e me posicionar, porque agora a vida é minha. E eu preciso olhar para frente agora como homem que me tornei. Pastor, mas eu não consigo me tornar esse homem porque existe uma carga que vem. Ou situações que eu vivi, coisas que eu acessei, coisas que eu fiz, atitudes que tomei e que hoje influenciam na minha vida hoje.
Hoje é o dia, querido, de você se dobrar e se render e dizer: Deus, a partir de amanhã eu sou um outro homem. Eu não quero mais ser um menino, mas um moleque. Eu quero ser homem de verdade. Eu quero ser homem. Não é só porque eu tenho um órgão genital diferente da mulher, não. É porque eu fui mexido na minha estrutura. Quantos meninos que tiveram agressão verbal, agressão física. Quantas pessoas que sofreram na mão do próprio pai às vezes. Sabe que isso vai gerar em você? Sim, você continuar sendo um menino. Às vezes a minha esposa fala: mas ele precisa dar uns tapas. Eu falo: não vou dar tapa nele. Chamo no canto. Olho dentro do olho dele, ele já começa a chorar. Eu olho para ele e eu falo: sabe por quê, querido? Essa transmissão precisa acontecer. Você sozinho nunca vai conseguir. Se eu pegar você agora, colocar dentro de um cárcere e trancar a porta, e você estiver lá dentro, como é que você sai? Nunca vai sair se eu não te der a chave. Então você sempre vai precisar de alguém que está do lado de fora. Você sempre vai precisar de alguém que está te vendo, dizendo: cara. Por isso, irmãos, que homens só crescem no confronto. Homens crescem no confronto. Por isso que quando você recebeu o primeiro não na sua vida, você não deveria chorar, entrar em síndrome de pânico, entrar em depressão, ansiedade, querer morrer e tentar suicídio. Não. Quando você recebeu o primeiro não na sua vida, você devia ter dizido: glória a Deus, agora estou me tornando um homem. Porque quando o primeiro não bate aqui, ele começa a forjar o meu caráter, o homem que sou. Mas hoje a gente treina o filho para não receber não, para não ter nada. Não. A gente treina pessoas, por isso que na nossa igreja homens aparecem lá, eu falo: cara, firma aí, irmão. Trago para perto. Porque paternidade não é apenas ter uma pessoa, é ter uma essência. Paternidade é uma transferência. Então eu trago para dentro. Eu amo homens, trago para dentro, mas não deixo de firmar o semblante e falar: cara, olha só, isso. Estou falando porque eu te amo. Mas todo homem que não aguenta confronto não se torna homem. Todo menino que não aguenta confronto nunca vai se tornar um homem. Porque a Bíblia diz: repreende o sábio e ele te amará. Mas quando você repreende um escarnecedor, você toma para si afrontas. Você quer saber se é sábio? Você quer saber se você pode treinar? Você quer saber se ele ainda é menino, mas quer se tornar um homem de verdade? Confronta ele. Se ele escorregar, sair pela coisa, você fala: é menino. Mas quando o homem mira no seu olho e diz: estou entendendo, pastor. Estou entendendo, eu não estava vendo desse jeito não, pastor. Eu vou olhar para esse lado. Você vê, isso aqui está se tornando um homem de verdade. Porque às vezes você teve uma bagagem de uma carga de família, de uma carga geracional, de uma carga que caiu sobre você. Só que deixa eu dizer uma coisa para você: não há mais lamento para você viver o seu passado. Você precisa olhar agora para o seu presente e determinar o seu futuro. Eu tive um pai, meu pai é general do exército. Pensa no cara que me deu amor, o cara que me abraçava como ninguém. Meu caçulo, o cara que era o meu herói, sempre foi olhar para cá, meu pai. Irmãos, mas no dia que é não, o dia que é sim, é sim. O dia que tinha que olhar dentro do meu olho, irmãos, me fazer derramar lágrimas, você me tocar um dedo, ele me jogava na lona assim, ó. E aí eu pergunto para você, às vezes: pastor, eu não tive isso. Realmente, eu imagino como deve ser. Mas se você continuar lamentando, dizendo: eu não tive, você nunca vai ter. Mas se você parar agora e dizer: aquilo que ficou, passou, eu preciso olhar para frente.
Sabe por quê? Porque enquanto você lamenta que não teve um pai, que não teve amor, que não teve ajuda, que não teve isso, não teve aquilo, você nunca vai construir no seu filho, ou numa geração que deveria construir. Por quê? Porque sua vida é só para trás, sua vida é só lamento. Você tem que olhar para frente. Como diz o apóstolo Douglas, não é mais tempo de lamentar porque você não teve pai, é o tempo de construir os filhos. Mas eu confesso que ainda que você se posicione para construir os filhos, você vai achar coisas na sua vida que você fala, está meio desconfigurado, o negócio aqui está meio... Procure ajuda, abra seu coração e entregue a sua intimidade para alguém. Você precisa. Sabe por quê, querido? Porque eu quero terminar, querido. Homens está em falta na sociedade. Como se não bastasse já a questão da homossexualidade. Nós estamos vendo pessoas dentro e fora das igrejas, irmãos. Casos, 6 meses estão separando. Aonde foram treinados, aonde foram forjados. Pastor, eu sou um desse, então, vem para dentro. O que não pode é a gente continuar desse jeito. Porque hoje nós estamos num lugar aqui, ó, chamado o quê? Um templo. Nós somos o quê? Uma igreja. Então a gente pula, dança, faz isso, aquilo, acontece. Só que quando a gente sai aqui na porta fora, amanhã é sábado, se é domingo, amanhã é segunda. Você vai lidar com as guerras, com os problemas. Então aquilo que você sentiu no culto, falou em línguas, pulou, não vai estar tão presente desse jeito quando a guerra bater na tua porta. Ou vai vir um negócio lá para você resolver. Você fala, estou felizão, glória a Deus. E começa a falar em língua e sapatear. Não. Você vai falar, o que eu faço agora? Eu já recebi uma ação de despejo na minha casa, irmão. Você sabe o que é isso? Eu olhei para minha esposa, para minha filha pequena, e o oficial de justiça na minha frente, olhando para elas, eu falo, meu Deus, o que eu faço? Bruno, sou eu. Oficial de justiça, sim senhor. Assina-se. Entreguei. Outra via para mim. Tchau, tchau. Fechou a porta. Você tem 15 dias para sair do imóvel. Para onde eu vou agora? Porque se não está pagando, porque não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, não tem mudança, não tem outro para alugar, como é que eu faço? Se é menino, chora, se mata, pula do prédio. Agora Deus me fez um homem muito cedo. Não é só porque eu tive um pai. É porque eu entendi. Isso aqui, eu entendi com meus 16, 17 anos. Tudo que eu fizer vai respingar sobre o meu filho. Eu não quero que meu filho carregue uma carga que é minha. Não, jamais. 16 anos de idade eu tinha. Eu sempre fui muito precoce. Por isso eu posso falar para você. E a forma e o jeito como eu falo não é para te odiar, não é para, sabe, te afrontar. É para te confrontar, para te tirar desse lugar de inércia, de paralisação. Vamos para frente, vamos correr certo. Querido, eu vou dizer uma coisa para você. Eu quero terminar e não consigo, meu Deus. Eu vejo que Deus está fazendo algo aqui, querido. A nossa vontade, querido, é botar homens para dentro de um tempo desse aqui e bater com força. Só que como bater em quem já está machucado? Então se a gente bater em quem está machucado, morre. E sabe o que Deus quer fazer? Tratar essa hemorragia que está dentro de você. Não tem jeito, se você não teve relação paterna, se você fez coisas depois na sua vida, com 15, 16, 20, 30 anos,
aquilo, irmãos, veio para dentro de você. Os resquícios do que você vive hoje são coisas que você viveu no passado. E o Senhor quer nos trazer esse tempo de construir os muros aqui dentro de novo, de restaurar aqui dentro. Onã, ele queria se deitar, mas ele não queria a responsabilidade de gerar, de entregar uma descendência. Sabe o que eu vim dizer para você? Uma descendência sairá de ti. Você foi levantado, homem, para gerar uma descendência. Quando você coloca um filho no mundo, você não colocou só um filho e você dá o que tem. Não. Dá o dinheiro, dá o brinquedo, dá isso. Não. Você deve construir nele uma descendência. Dentro de Abraão estava Isaac, Jacó e Levi. Gerações estavam lá dentro. Foi para isso que Deus nos chamou. Ah, mas dentro da minha casa, minha mulher. Mas quem é o responsável do lar? Ah, mas na sociedade, quem são os homens da sociedade? Você está esperando que as mulheres respondam na sociedade? Quem são os homens da sociedade? Amém? Deus quer fazer aí dentro de você. Fique de pé comigo. Eu queria orar com você. Eu confesso que eu queria acabar isso assim, mas eu confesso que Deus quer fazer aí dentro de você. O Senhor está edificando e construindo algo dentro de você. Por isso eu queria orar com você nesse momento, para que Deus pudesse completar, pudesse instruir, pudesse construir dentro de você. Espírito Santo de Deus, nós oramos nesse momento sobre homens que estão aqui, Deus, e que não conseguem assumir o seu posto, que não conseguem assumir a posição, que não conseguem ter responsabilidades, correm, fogem, sempre dão um jeito, Deus, para não estarem diante das circunstâncias. E nós estamos aqui para orar, Deus, com esses homens. Talvez, Pai, cargas de família, pecados foram semeados sobre filhos, e filhos estão aqui, Pai, se tornando, querendo ser homens de verdade, e muitas vezes estão mexidos por dentro, machucados, sangrando. Tu és o médico que veio para tratar o nosso coração, nossa ferida, mexer dentro de nós, para tirar essa desconfiguração dos homens, esse desequilíbrio. Deus quer levantar machos nesse tempo, que se posicionem na casa, no lar, na sociedade, no emprego, na família, no trabalho, homens de verdade. Xanainduria la mandou que Astúria las rebandou que Astúria las. Se você quiser vir aqui à frente, pode vir, eu quero orar com você rápido. Pastor, eu preciso, eu desejo. Meu coração, a minha vida foi mexido, meu passado. Deus vai te fazer um homem poderoso sobre a terra. Calai chuiandou piastúria calabanahas. Deixa o Senhor tocar o seu íntimo. Deixa o Senhor tocar o seu coração. Deixa o Senhor pegar você por dentro hoje.
Porque nenhuma atitude fora, nada que você vai fazer por fora, não vai dizer respeito ao que está dentro de você. Se você não teve uma referência, Deus está te dando hoje referências. Deus está te dando homens que são referências. Pai, começa a tocar esses homens de dentro para fora, Senhor. Meu Deus, começa a curar, Deus. Começa a curar, construir por dentro. Ah, meu Deus, o Senhor sabe a causa, a situação de cada um deles, o que eles precisam aqui dentro, meu Deus. Shurikanduka Manobianas. Ah, meu Deus, o Senhor nos levantou para pegar homens e transformá-los em verdadeiros cristãos. Por isso, pega os meninos nessa noite e transforma em homens, 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 homens. Shermanduka Manobia Kamanobo Tubikabaná. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar. Pega-os por dentro, Senhor. Pega-os por dentro, Senhor. Pega-os por dentro. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar, até me consumir. Pega-os por dentro. Toca, Deus, de dentro para fora. Deixa teu faz a obra que só tu pode fazer, Senhor. Deixa teu fogo queimar, até me consumir. Até me consumir. De dentro para fora, pega-os. Ajuda-os, Pai. Cura-os. De dentro para fora, cura-os. Vem queimar em mim. Cura-os. Homens valentes. Homens valentes, Senhor. Homens valentes. Homens valentes, Senhor. Homens valentes, meu Deus. Levanta-os. Homens valentes. Pega-os. Pega-os, Senhor. De dentro pra fora, vem queimar em mim. Cura-os. De dentro pra fora, cura-os, Senhor, cura-os. Até me consumir. Deixa teu rio fluir. Toca esses homens. Deixa teu vento soprar. Deixa teu fogo toca de dentro para fora, Senhor. Até me consumir. Deixa teu sim, meu Deus. Fluir. Sim, meu Deus. Deixa teu vento soprar. Deixa teu fogo queimar. Até me consumir. Até me consumir. Vem e beija-me. Chamava. Vem e beija-me. De dentro para fora. É uma noite de cura. Deus está pegando você por dentro. Você não vai ser mais o mesmo a partir de hoje. Deus vai te ajudar a se posicionar, a assumir uma responsabilidade. Deus está forjando a sua vida.
Deus está forjando a sua vida, homens valentes de Deus. Deus precisa de homens e não de meninos, para que essa terra seja tocada. Sim, meu Deus. Vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir, de dentro pra fora. Vem queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir. Mais, pra fora. Queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir, de dentro pra fora. Queimar em mim, de dentro pra fora, até me consumir. Sim. Sim, Jesus. Que a partir de hoje você possa ser tocado pelo Senhor no seu íntimo. Deus precisa de homens. Procure homens, procure pessoas para te ajudar. Mas não fique do mesmo jeito. Não fique do mesmo jeito. Deus precisa de nós, homens, para ser o líder, o sacerdote de um lar, de uma casa, para amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, para ser aquele que cobre o lar, para ser aquele que cede em momentos piores. Você é homem. Deus te levantou, jovem, e cada dia mais você se torna um homem. Nós te adoramos, em nome de Jesus. Um dia eu estava num centro de recuperação de dependentes químicos, ministrando a palavra, lá em Araguari. E eu falei para ele: homem, não é pegar uma arma. Eu olhei dentro do olho daqueles meninos, tinham mais ou menos uns 30, lá na casa de Davi. Eu falei: vocês são homens mesmo. Podia ter apanhado ali, irmãos. E eu olhei para eles e eu falei: vocês são homens? Tem certeza que vocês são homens? Vocês têm a coragem às vezes de pegar uma arma? Vocês têm a coragem de usar drogas, de vender drogas? Eu quero ver se vocês são homens mesmo. Hoje é o dia de tomar uma decisão como homem. Aceite a Jesus e se renda hoje. Irmãos, aquilo virou um alvoroço naquele centro de recuperação. Deus começou a pegar aqueles meninos de uma forma sobrenatural, querida, porque aquilo sensibilizou o coração deles. Nós temos uma conexão muito errada daquilo que é ser homem. O quanto você se rende a Deus diz o quanto você é homem, dono de si aqui, dono da sua decisão. O quanto você governa a sua casa diz o quanto você é homem. O quanto jovem você renuncia o pecado diz o quanto você está se tornando um homem. Aleluia.
Queridos, obrigado por essa noite. Eu saio daqui, querido, regozijante pelo aquilo que o Senhor está construindo e falando conosco. Amém. Ministre o seu aplauso a Jesus o melhor que você puder, a sua adoração a Ele. Obrigado, Jesus. Deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir. Deixa teu vento soprar. Deixa teu fogo queimar até me consumir. Até me consumir. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Eu avisei que o negócio ia ser estreito, mas é isso mesmo. Quando eu era menino, andava e agia como menino. Eu sei que Deus tem algo sobrenatural para nós nessa terra, senão Ele não estaria liberando essa carga violenta sobre nós. Não termina hoje, não termina agora. Já queria aproveitar aqui e fazer o convite para você, homem. Amanhã nós temos o nosso culto de casais. Uai, alinhou os homens, agora alinhar a casa. Amanhã culto de casais, 19h30. Traga sua esposa e venha com o coração incendiado para aquilo que Deus vai dar continuidade nesse lugar. Pastor Bruno, muito obrigado, muito obrigado. Que Deus continue te levantando, te levando às nações como um balizador para esse tempo. Deus não poderia ter escolhido melhor. Obrigado, viu? Humberto, todos aqueles que estão aqui, Fabrício, o Ministério de Louvor, muito obrigado. Sempre dispostos a dar o seu melhor, a vir colaborar conosco. Que Deus honre vocês, que Deus derrame cada vez mais sobre vocês. Muito obrigado por tudo aquilo que Deus fez em nós e através de nós. Você que nos visita, os nossos convidados, vem amanhã. Você que é casado, você que é noivo, vem amanhã que Deus ainda tem algo para falar aos nossos corações. Amém? Acenda as luzes aí para mim. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade, o privilégio de estarmos aqui. Obrigado por esse tempo de alinhamento, ó Pai, tão fundamental, tão cirúrgico, ó Deus, aos nossos corações. Nós recebemos, ó Deus, nós entendemos aquilo que está diante de nós, aquilo que o Senhor tem nos chamado, aquilo que o Senhor tem nos confiado. Leva cada homem aqui em paz para suas casas, livre do acidente, livre, ó Deus, leva-nos em segurança. Que a graça do Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, o amor de Jesus Cristo esteja sobre a vida da sua igreja hoje e até a consumação dos séculos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Dê um aplauso ao Senhor. Vá em paz em nome de Jesus.